Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o conto do Adolfo Bioy, A Passageira da Primeira Classe. Esse conto era para ser semana passada, mas teve um atraso aí. Eu não tinha o texto, o Denner me passou o texto esse final de semana e eu li, que é uma folha e meia só. E ele já tá, o canal dele já tá com o texto. Gente, desculpa o cabelo aqui, mas tá difícil. Ele já tá com o vídeo dele no ar, eu vou deixar o link aqui. E eu tô colocando hoje, quer dizer, se o YouTube ajudar, né? Bom, eu vou falar sobre esse conto que foi, até agora, foi o conto mais difícil. Não no sentido de dificuldade de escrita, e sim, eu cheguei no final e falei, e? Né? Aquela coisa de, tá, mas dá pra explicar melhor? Bom, o conto, se você é a primeira vez que você tá aqui no canal, esse conto, esse vídeo contém spoiler. Então, se você pretende ler ou se você não se importa, né, em saber spoiler, pode continuar. Mas eu vou. Na verdade, não tem nem como contar esse conto sem spoiler. Não tem. Não tem como esconder nada, assim. Não tem como esconder porque ele é meio sem pé nem cabeça, mas tudo bem. Bom, o, o texto vai falar pra gente sobre uma viagem de navio. O narrador tá lá dizendo dessa viagem, os lugares que ele está passando e tal. E ele fala, ah, não, mas o legal dessa viagem é que eu encontrei uma passageira. E a passageira veio conversar comigo. Essa passageira, ela era uma mulher já de ah, mais velha, uns 50 anos, eu acho, não sei, assim. Mas ela era mais velha. E ela estava criticando, na verdade, a primeira classe. Ela achava um absurdo a segunda classe ter as mesmas regalias que a primeira classe. Por quê? Logo, a primeira classe era mais clara, eles pagavam mais por certas regalias, por um almoço bom, por umas bebidas e tal, pelo conforto. E de repente essa passageira fala, ué, mas a segunda classe, eles têm a mesma coisa, né? Eles têm tratamentos iguais. O mesmo chefe de cozinha que faz a comida para a primeira classe também faz a comida para a segunda classe, né? Então, cadê a diferença? É claro, né, gente, que a gente sabe que a diferença está na comida. Mas o que ela quis dizer é que o mesmo sabor, né, não é nem o estilo da comida, né? Então, vamos dizer que na primeira classe você coma um prato sofisticadíssimo e na segunda classe você não come um prato tão sofisticado, mas ela não meio que admitia o mesmo chefe fazer os pratos, né? Porque na verdade o sabor era o mesmo, mesmo sendo o prato diferente. Então ela vem aí criticando a primeira classe, porque como a segunda classe tem as mesmas regalias, como a segunda classe tem praticamente o mesmo conforto, tem algumas coisas que a primeira classe também tem, a segunda classe tem. E ela fala, uma coisa que eu discordei, ela fala que a segunda classe, ela. A segunda classe, quando o pessoal da primeira classe vai à segunda classe, eles são olhados de forma com desdém, sabe? Isso eu discordo, assim, porque bora combinar que eu participo da segunda classe, né? E ao contrário, se você da segunda classe vai para uma primeira classe, você sim é olhado com desdém. Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Quem não passou por isso, né, gente? Isso eu não tô dizendo nem de primeira e segunda classe. Eu tô dizendo de posicionamento, posição social. Às vezes a posição social. Bom, mas calma, eu vou chegar lá. Às vezes a posição social é a mesma e existe esse preconceito, mas eu vou chegar lá. Então, o conto vai mostrar pra gente essa história. Um certo preconceito da passageira em como ela paga uma coisa de primeira classe e a segunda classe também tem algumas regalias. É isso. O conto é isso. Não tem nem como especificar melhor a coisa. Muito bem. O que eu vi nesse conto foi difícil, gente. Foi difícil eu
eu consegui conceber isso na minha cabeça. Mas o que eu vi nesse conto é um preconceito, assim, é puro preconceito, porque é o que eu tava falando pra vocês. O preconceito da própria passageira que está na primeira classe, ela não admite que a segunda classe tenha a mesma regalia que ela, como a segunda classe tem essas regalias. Não, porque eu pago mais, porque eu sou da primeira classe, porque a minha posição social é melhor que a deles. E como que eles podem ter uma coisa tão boa assim? Eu senti isso no texto, né? E é engraçado porque ela fala que quem menospreza a primeira classe é a segunda. Se você vai na segunda classe, você é olhado de lado. Isso é puro preconceito. Quer dizer, o preconceito já está dentro dela, né? Ela já é o preconceito em si. Então, logo, se você já tem o preconceito em si, óbvio que você vai enxergar as outras pessoas com preconceito. Começa por aí, né? E ela me irritou muito. Ela me irritou muito, essa mulher. Acho que se eu tivesse encontrado ela no navio, eu acho que eu jogava ela mar adentro. Porque, mas aí, se a gente parar pra pensar, esse preconceito, é o que eu tava falando, esse preconceito existe. Não precisa ser financeiro. Se você tiver uma posição acima de outra pessoa, já existe esse preconceito. Às vezes, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Às vezes, você mora numa casa, num bairro simples, você tem uma vida normal, você come arroz e feijão todo dia, ou, né, tipo, vamos dizer, comidas básicas, e você tem uma certa regalia de ir ao restaurante todo final de semana, ou fazer alguns programas que as pessoas comuns não têm dinheiro para fazer. O que você faz toda semana, a pessoa normal ou uma outra pessoa que você conhece, ela faz uma vez por mês. Esse tipo de coisa, assim, eu tenho uma facilidade em fazer tal coisa que a pessoa não tem. Isso não é nem. Se você vê as duas pessoas, elas têm a mesma posição social. O que acontece é que da pessoa A, de repente, ela tem umas prioridades. E a pessoa B, ela tem outras prioridades. Com isso, faz com que a pessoa A possa, sim, ir a restaurantes todo final de semana. E a pessoa B tenha que fazer outras coisas que não deixam ela frequentar o restaurante todo final de semana. Mas ela não deixa de ir lá todo mês. Ou fazer um programa todo mês. Isso, né, a gente não está falando de posição social, a gente está falando assim, a posição social é a mesma, mas o preconceito já existe. Por quê? Essa pessoa que está na posição A, ela já se acha superior porque ela pode ir todo final de semana almoçar fora, ou fazer um programa com a família. Então, eu vejo nesse texto uma coisa que está muito, muito atual, né? Nossa, totalmente atual. Porque hoje em dia as pessoas têm um pouquinho mais de poder de alguma coisa, tá? Elas já te olham de cima para baixo, né? Então, tipo, hoje o cara é um diretor de empresa, é um gerente numa multinacional, ele se sente superior a você que trabalha como secretária, ou você trabalha como engenheiro, ou você trabalha numa grande empresa, mas ele tem a posição dele. Ele trabalhou muito para aquilo, entendeu? Só que essas pessoas, elas não se ligam que ele não é diretor de empresa, ele está como diretor de empresa. Sacaram a diferença? Amanhã, isso pode cair e ele, de diretor de empresa, vira funcionário da empresa ou de outra empresa. Né? Nós não estamos falando aí de donos de empresa. Estou falando de funcionários que trabalham para empresas. É um exemplo que assim me remeteu.
Ah, então eu vejo isso, o preconceito em relação a isso, né? Que é terrível, assim, que é terrível. E isso me lembrou, gente, uma palestra que eu ouvi, eu acho que foi até o Nuno Cobra que uma vez deu essa palestra pra gente. E eu acho que vocês já ouviram isso de alguma forma. Se você não ouviu, presta atenção, eu tenho que contar isso. E essa história me remeteu exatamente a isso. Como é que o rico, vamos falar de rico mesmo, né? Nós estamos falando de primeira classe. Como é que o rico sai de casa dia de semana? Ele chega, sai, coloca, entra no carrinho dele com ar-condicionado, vidrinho fechado, um jazz tocando, um blues tocando, um rock tocando, ou sei lá, uma música clássica tocando. Ele vai lá todo trancado no carro, morrendo de medo dos bandidos que pode. Aí ele pode sofrer um assalto e tal. Deixa a família dele lá, vai trabalhar. Muito bem. Chega, trabalha e tal, com aquela pompa toda, vai almoçar enfim nos restaurantes e tem aquela posição, sabe, pombo. Faz o trabalho dele, volta pra casa cansado, tá muito cansado, vai sentar, vai assistir um jornal, vai dar um carinho na filha ou no filho, os filhinhos vão estar lá brincando com os brinquedinhos deles, a esposa ou trabalhou ou não trabalhou, mas tem aquela certa formalidade. E no final de semana, eles vão para shopping, vão em reuniões de amigos. Vocês já viram churrasco de rico? Já? Então, churrasco de rico é o seguinte, você vai lá, tem carne, saladas aos montes, carnes não tem aos montes, tem um pouquinho, eles vão fazendo churrasquinho ali por partes. E quando você vê, você não comeu nada, praticamente nada, tá morrendo de fome, porque foi uma carninha aqui, uma carninha ali e acabou. A reunião, geralmente no churrasco deles, é para falar de negócios ou é para falar alguma coisa bem legal, mas sem muito barulho, sem muita gritaria. E assim, a primeira classe vai vivendo. A segunda classe, você já viu dia de semana de uma pessoa de segunda classe? Já? Ele sai correndo, toma mal o café da manhã, rapidinho, dá um beijo na mulher, dá um beijo na filha, é todo sorridente. Ah, ele não entra no carro, porque ele tem que pegar o busão. Pegou o busão, foi até lá, ou de repente ele tem um carrinho ali, carrinho. Mas ele não precisa ficar com o ouvido fechado, porque, afinal, quem vai querer aquela lata velha para roubar, né? Ele vai pro trabalho dele, que é um trabalho normal, comum, onde tem risadas, onde ele é pau mandado, onde ele faz o serviço dele da melhor maneira possível, com toda a disponibilidade, com todo sorriso no rosto que ele puder. Passa estresse? Muito estresse. Ah, mas tudo bem, ele tá ali para fazer o trabalho dele. O salário dele no final do mês vai chegar. Trabalhou o dia inteiro, chegou em casa morrendo de fome, porque o ônibus estava cheio. Ele tá suado, vai tomar um banho e vai brincar com os filhos. É, porque os filhos têm brinquedos, mas ele se sente na necessidade de estar ali com o filho brincando, porque ele ficou o dia inteiro fora. E aí você entra naquela casa e aquela casa é repleta de sorrisos. Ah, a comida é simples, né? Mas é gostosa, é comida caseira. O final de semana desse cara, da segunda classe, é um churrasco com os amigos. É 10 quilos de carne ali. É para todo mundo não passar fome. E tem um pagode também tocando. E todo mundo rindo e dançando. Aí você se pergunta, qual você prefere? A primeira classe toda disque-me disque ou a segunda classe, que é toda sorrisos? Essa história me remeteu aí, sabe? Esse conto me remeteu a essa história. E eu pensei, engraçado, né? Os caras do churrasco da primeira classe nunca vão querer largar o churrasquinho deles, por mais tenso que seja,
pra ir pra uma laje, por exemplo, fazer um churrasquinho em volta de samba. Bom? Não, mas eles acham muito legal. Não, é muito legal. É, a segunda classe é muito legal. Eles têm, porra, os caras trabalham, eu ganho pra caramba. Os caras têm dinheiro pra comprar tanto, 10 quilos de carne. Gente, vai dizer que não é assim. Então, esse conto me remeteu à hipocrisia, né, que as pessoas têm em falar assim, eles, poxa, eles ralam pra caramba, eu ralo muito mais que ele, eu ganho mais que eles, e eles vivem muito mais. Como assim, né? Então, esse conto é muito assim, sabe? A hipocrisia do mundo. Eu tava falando de você ter poder, né, antes de contar essa história. O poder que eu digo não é o poder de ter dinheiro, não é o poder de você estar acima. Às vezes não tem poder, gente. Às vezes o seu poder, sabe qual é? É você ter, sei lá, um blog com 300 mil assinantes. Pronto, você já se acha superior a todos aqueles que não têm. Ah, porque o seu blog tem, sei lá, 10 assinantes. Quem é você? Vamos trazer aqui pro nosso mundo, tá? Então, bicho, que raio de poder é esse, cara? Sabe? Que raio de hipocrisia é essa? Entendeu? E eu já me revoltei com essa história por causa disso, porque existe, gente. Sabe? O que te faz melhor que outra pessoa, tendo um certo poder que não é poder, né? O que te faz melhor? Ah, eu tenho mais dinheiro. Bom, dinheiro vai e volta. Você se perde. Você perde dinheiro. Ah, eu tenho seguidores. Meu, seguidores, eu prefiro ter amigos, desculpa. Sabe? Então, isso me remeteu a isso, sim. Nesse mundo vlogueiro, né, que eu tô entrando agora, que na verdade nada mais é que o blogueiro de antigamente. Cansado de ver isso. As pessoas, só que antigamente não era assim. Os blogs que tinham vários seguidores, os caras tinham um pouco de empáfia, mas eles não eram tão arrogantes, sabe? Hoje não. Hoje você vê que eles têm empáfia, eles são arrogantes e acham que tem um mundo por causa disso. Gente, vocês não têm nada, sabe? Ah, eu tenho 500 mil seguidores. E quantos amigos você tem? Eu estou dando esse exemplo porque a gente está vindo para o nosso mundo aqui, internetico, vamos dizer assim. Sabe o que adianta você ter, sei lá, 10 milhões na sua conta e ter um, dois amigos? Isso é cuidado, que se você perder também, filho, é capaz de ter perder esses dois amigos fácil. Então, gente, sabe, esse texto é bem assim, a hipocrisia do mundo, assim. Porque o cara que tá ali na primeira classe, ele não quer sair da comodidade dele para ir para uma segunda, mas ele tem que criticar que a segunda tem a mesma coisa que ele. Como assim? Os caras não são merecedores. Gente, esse texto me remeteu exatamente a isso. E eu nunca vi um texto difícil, né? Um conto, pra mim, desses todos que a gente leu, esse foi o mais difícil, mas foi o mais atual. Sim, foi realmente o mais atual, entendeu? E é isso, assim, eu enxerguei isso no conto. Eu não tô criticando ninguém, gente, por favor, tá? Antes que venham aí, fazem bububu, que eu tô criticando alguém. Eu não tô criticando ninguém, eu só tô falando no geral o que acontece hoje. Eu coloquei no mundo nosso real, de churrasquinhos e tal. Coloquei no patamar empresarial e coloquei no patamar do mundo internetico. Porque as coisas andam, né? A vida anda, né? A vida, hoje em dia, nós estamos falando das redes sociais, porque as redes sociais hoje existem. E isso também acontece nas redes sociais. Se elas não existissem ou não tivessem essa força que elas têm, talvez eu não falaria sobre. Se a parte empresarial não existisse, não fosse tão forte como ela é, essa hipocrisia, talvez eu não falasse sobre ela. Mas então, que fique claro, eu não estou falando mal de ninguém, tá? Eu só estou dando exemplos. Então, se você tem grandes seguidores, meu, esquece, eu não tô passando isso pra você, ok? Eu só tô falando que algumas pessoas, sim, são assim, né?
E algumas pessoas não, algumas pessoas têm uma porrada de seguidores. É super bem vista, sabe? Isso é muito legal também. Isso é muito legal também. Então é isso, esse conto me remeteu a isso e eu não sei. De repente você lê aí e vê o que você tira disso tudo. Esse conto é bem legal pra gente pensar, pra gente retomar uma coisa de o que tá acontecendo com o mundo, sabe? Onde que o mundo tá pecando. E é isso, gente. E se vocês. Eu tô pensando até. Eu acho que eu vou deixar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas se você tiver interesse em ler esse conto, justamente para tirar sua dedução, me fala que eu mando pra vocês o texto. É uma folha e meia, assim. E tenta pensar sobre isso. Quer dizer, eu vou influenciar pra caramba, né? Mas enfim. Se você quiser, me pede que eu mando pra você, tá bom? Bom, embora o conto eu achei meio assim, eu acho que eu tirei muita coisa do conto. Então, ele foi muito atual e realmente foi o mais. Com mais conteúdo, assim, sabe? Que eu posso ter tirado do conto. Então é isso. O conto dessa semana foi esse. Ah, deixa eu pegar a minha fofa cadernetinha da Zélia. Viu, Zé? Tô usando aqui. Minha filha, você não tem noção de quanto eu tô usando isso. O próximo conto, pra quem não sabe, vai ser dia 25, né? A gente tem essa semana aí pra, né, respirar. E vai ser A Lenda de Namarói, do Miyakoto. Vai ser meu primeiro conto do Mia que eu vou ler. Eu tenho vários livros aqui do Miyakoto e ainda não li. Vergonha. Mas eu vou ler o conto do Miyakoto, Lenda de Namarói. E vou deixar o link do vídeo do Denner ali embaixo. Se você quiser o PDF para ler esse conto, pode me pedir. Eu não sei se eu vou conseguir deixar ele aqui. Eu não, acho que não. Acho que não vou conseguir. Se eu conseguir, eu deixo ele disponível na caixa de mensagem. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca fiz isso. Então é isso. Eu fico por aqui com o conto A Passageira de Primeira Classe. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu falar uma coisa. Gente, me deu branco agora. Eu queria que a. Meu Deus, eu tô confundindo os nomes. A Agna. Eu tô com a Alba na cabeça, esquece. Agna, se você assistir esse vídeo, eu queria muito a sua opinião sobre esse texto. E assim, se você não leu, dá uma lidinha, eu te dou o PDF, porque você teria uma visão mais psicológica da coisa. Eu acho que seria bem interessante ver a tua visão. Se eu tô tão errada em enxergar isso no texto ou se de repente tem realmente alguma coisa a ver, tá, Agna? Se der, né? E se você assistir esse vídeo, porque de repente você vai assistir esse vídeo só, sei lá eu quando. Mas se der, eu queria muito saber a tua opinião e se eu tô viajando nisso tudo ou não, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me alonguei demais nesse vídeo, mas tudo bem. A gente vai levando, como dizia Toquinho Vinícius, tá? Um beijo, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!